Muito bem, por que eu dei esse balão todo? Porque para que eu me submeta a uma igreja, a uma liderança que eu sei que vai fazer as coisas de acordo com esse livro, eu preciso saber o que esse livro se trata. Tá entendendo? Agora, há 12 anos atrás, eu fiz parte de uma igreja e assim, as coisas não eram feitas com decência e ordem, tá entendendo? Era muito, aqui se fala um pouco, né, que você se frustrou porque, né, você fez parte, né, da igreja 3 anos e você se frustrou porque as pessoas colocaram em você uma expectativa, né, e é tipo assim, uma coisa que a barra era muito alta, tá entendendo? Pra chegar lá, pra cumprir, tá entendendo? E eu fiz parte sim de uma igreja assim, antes, 12 anos atrás, tá entendendo? Que era assim, sabe? Buscava a perfeição, tá entendendo? E aí eu vim entender que ser perfeito, quando a Bíblia diz que foi o caso de que Deus falou para Abraão, né, que é considerado nosso pai na fé, segundo a Bíblia, né? Quando ele diz para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, o que ele estava falando na verdade anda na minha presença e ser íntegro. Anda na minha presença e ser autêntico. Anda na minha presença de um jeito tal que você não tenha que ser acusado. Tá entendendo? E assim, e eu entendo hoje que também quando fala da gente buscar se separar, né? Fala muito da santificação. O que é o que é a santificação? Santificação é quando a gente é separado por Deus para um propósito específico. Vamos supor, a faca tem o propósito de cortar o alimento, então ela é santificada para essa coisa, tá entendendo? O garfo não corta como a faca, vai até cortar, mas não tem a mesma habilidade que a faca tem. A colher muito menos. Então nesse sentido eu posso dizer que a faca ela foi separada, ela foi santificada para esse propósito, tá entendendo? Então Deus tem um propósito para as nossas vidas. Cabe a gente descobrir aqui, tá entendendo? Então, quanto à liderança, então assim, nesse tempo, né, dessa igreja, eu não vou mentir pra você, sabe? Eu não procurava examinar as escrituras, eu não procurava saber o que Deus realmente tinha pra mim. E nesse tempo, sim, eu fui muito pela cabeça dos outros. E eu criei. E por que, gente, que é tão perigoso de eu ir pela minha própria cabeça e de eu ir pela cabeça dos outros? Porque aí eu vou ter uma visão distorcida desse livro. E eu vou ter uma visão distorcida desse Deus maravilhoso, desse Deus que nunca falhou comigo. Deus nunca falhou comigo. As pessoas falham, a liderança pode falhar, mas o Deus deste livro, ele nunca falhou comigo, sabe? E nesse livro, muito pelo contrário. Então o que aconteceu? Eu saí dessa igreja e comecei a procurar outra igreja. Nesse tempo eu já tinha 19 anos, tá entendendo? E 19, 20, uma coisa assim, não me lembro mais. E aí que eu fui entender tudo bem direitinho, tá entendendo? Eu fui pra essa outra igreja, e aí eu vi que as coisas eram diferentes, e aí eu vi algo que eu não via na outra, sabe? Que as pessoas estavam na igreja, e elas eram felizes, elas eram sorridentes, mas porque elas entendiam isso daqui, tá entendendo? Elas entendiam isso daqui. Elas entendiam o Deus nesse livro. Antes de eu vir para essa igreja, a visão que eu saí dessa primeira igreja que eu pertencia era que Deus era juiz, que Deus era aquela pessoa que punia, tá entendendo? Que Deus que eu que tinha que fazer tudo certo, que se eu não fizesse tudo certo, Deus me jogava na descarga, tá entendendo? Deus dava descarga em mim, tá entendendo? Lógico que eu tô usando uma linguagem muito chula, mas é tipo assim, como se dependesse de mim, tá entendendo? E não depende de mim, tá entendendo?
Não depende de mim, como se eu tivesse que fazer coisas para Deus me amar, deixar de me amar, não depende de mim. Agora, quando eu fui para essa outra igreja, que eu entendi que tudo que eu faço é fruto do meu agradecimento, é fruto da minha devoção, porque eu entendo o quanto Ele me ama e que Ele mandou o Filho dele, né, para nos dar uma vida diferente, para nos dar uma vida abundante, e que Deus proveu na cruz uma ponte para que eu pudesse chegar a Ele. Não, na verdade, para que Ele pudesse chegar a mim. Por quê? Porque até você acha interessante essa pergunta, porque na verdade eu não considero o cristianismo uma religião. Por quê? Porque na religião o homem tenta alcançar a Deus pelos seus próprios méritos, pelos seus próprios obras. E no cristianismo Deus alcança o homem, tá entendendo? Através de Jesus, Ele alcança o homem. E Ele, tá entendendo? Ele tem o maior display. Como é o display? A maior demonstração desse amor foi quando Ele mandou o Filho dele, e o Filho dele morreu por mim. Então assim, agora eu acredito que eu posso viver uma vida abundante. Agora eu acredito que, saber que Deus me amou ao ponto de dar o único Filho dele, isso me move a fazer o que é certo pela razão certa. Isso me move a querer estar na igreja pela razão certa, sabe? Por querer compartilhar na mesma alegria com as outras pessoas que estão lá, de querer encorajá-las, de querer ser bênção, sabe? Faz a diferença na vida das pessoas, de servir as pessoas. Então, tá entendendo? Totalmente diferente da visão que eu tinha antigamente. Tá entendendo? A visão que eu tinha antigamente é que esse Deus é muito difícil, é pesado demais agradar esse Deus, mas é por isso que eu digo que a gente precisa conhecer isso daqui, porque senão a nossa visão de Deus fica muito distorcida. E às vezes até a pessoa que tá passando talvez não tenha um conhecimento aprofundado. Por isso que a gente precisa saber. Por quê? Porque se a pessoa falar besteira, opa, não é por aí. Opa. Ou então você acha que, sei lá, a pessoa errou. Ou aí você vai lá e diz assim, olha, você poderia me mostrar onde é que tem falando na Bíblia sobre isso? Você poderia me explicar? Não entendi, tá entendendo? Então assim, teve vezes assim que a pessoa deu bola fora, tá entendendo? E eu, poxa, não tem nada a ver. Mas teve vezes de eu dizer assim, poxa, me mostra aqui, tá entendendo? Onde é que tem, qual é o contexto, tá? Então tem tudo isso. Eu amo ir pra igreja, tá entendendo? Eu não faço isso porque domingo é o dia da igreja, não, mas porque eu sei que quando eu chegar lá, algo vai acontecer, tá entendendo? Todos os meus problemas, sabe, ali, é assim, sabe, se dissipa. Porque eu sei que a presença de Deus vai estar ali. Como eu sei que a presença dele está na minha casa, na verdade a presença dele está em todo lugar. Mas eu sei que algo vai acontecer, tá entendendo? Quando eu sei que eu estou louvando e tem outras pessoas adorando e a gente está lembrando, trazendo à nossa memória aquilo que não pode nos dar esperança, louvando e trazendo à mente que Ele é poderoso, louvando e trazendo à mente que Ele é bondoso, que Ele é magnífico, que todo o poder foi dado a Ele no céu e na terra, sabe? Então assim, é demais. Agora, para você seguir uma liderança na igreja que tem mesmo, né, essa visão cristocêntrica, a gente precisa manusear esse livro. Por quê? Primeiramente, quando eu vim para Jacksonville, que eu mudei de cidade, eu tive uma igreja muito, assim, falando de Bíblia, eu tive uma igreja muito bem embasada na cidade que eu morava antes. Então, quando eu cheguei em Jacksonville, que eu comecei a visitar algumas igrejas para poder me congregar, eu ouvi muita aberração, tá entendendo? Eu ouvi muita aberração, eu ouvi muito pastel de vento. Então, se eu não tivesse a base aqui, eu teria caído, feito patinho, tá entendendo? E aí, quando eu encontrei
Gislene, mas como você soube que aquela igreja era a igreja certa? Eu sabia que aquela igreja era a igreja certa porque a igreja falava sobre a cruz, falava sobre o sacrifício de Cristo, falava sobre sangue, falava sobre remissão, falava sobre redenção, falava sobre arrependimento, que são um dos pilares, né? Falava sobre salvação, falava do plano de Deus para as nossas vidas. Então, eu já tive igreja, deu entrar, gente, deu entrar. E eu saí, a pessoa não falava nem de Jesus. Igreja evangélica, tá entendendo? E teve uma que eu entrei, que o pastor teve a ousadia de abrir a boca e dizer que Deus não podia ser provado, que Deus não existia. Eu dei vontade de eu ir lá e dizer assim, meu filho, por que você não abdica do seu posto? Porque você abrir a boca de um negócio desse, sabe? Então é por isso que eu digo, você tem que partir de você manusear. Pra na hora que a pessoa falar uma besteira, você, opa, está errado. E outra, se algum dia acontecer alguma coisa na minha igreja, se algum dia acontecer um escândalo, alguma coisa, Deus o livre, mas se ocorrer, eu tenho que estar tão conectada, mas tão assim mesmo em sintonia com esse livro, porque aí eu não vou abandonar a minha fé, tá entendendo? Não vou abandonar a minha fé. Eu acho que é isso que acontece muito com algumas pessoas também, que elas vêm pra igreja e elas se frustram, aí em vez delas conhecer outra igreja, elas abandonam de vez, sabe? Gente, quando você vai para a tua faculdade, que você se frustra com as coisas, você pensa em transferir para outra faculdade, mas você não para seus estudos por causa do professor, por causa do sistema daquela instituição, tá entendendo? Academia do mesmo jeito. Se você tem na sua mente que você quer ficar saudável tudo, no dia que aquela academia não der mais certo, você vai procurar outra. Mas você não vai deixar que a sua meta de ser uma pessoa mais saudável, sabe, fique na mão de outras pessoas. Então, esse é a minha palavra para você.